Amém. Você pode ficar sentado, mas abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 2, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 2, versículo 4 ao versículo 15. Dando continuidade à série de mensagens, tipos de coração, vamos falar nessa manhã de coração protegido. Gênesis 2, de 4 a 15, diz assim: Êxtase dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontra lá o bedélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Vamos orar. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra, Deus. Fala conosco agora, Espírito Santo. Essa palavra de ensino, Pai, que o Teu Espírito encontre guarida, espaço no nosso coração e na nossa mente, ó Deus, para receber o que o Senhor tem para nós. Sejamos abençoados pela ministração da Tua palavra. Eu oro para que ninguém saia deste lugar sem entender a pregação da palavra. É o que fazemos, é o que nós te pedimos, ó Deus. Em nome de Jesus. E que todos digam amém, amém. É importante que você entenda que toda a criação, ela foi uma preparação para receber Adão e Eva no Éden. Tudo que Deus fez. A criação foi feita em 6 dias. No primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, Deus estava preparando, criando todas as coisas para que o homem habitasse, para que ali fosse a morada do homem, da humanidade, e ali essa humanidade, esse homem, o primeiro, a começar por Adão, o adorasse e o servisse na presença dele. Então toda a criação foi uma preparação para a criação do homem, para o homem desfrutar e sobreviver. Você vê isso nos detalhes do texto. Não tinha chuva, mas Deus fazia regar o rio. Deus plantou as árvores, todos os animais que o homem precisaria, tudo ali foi criado para o homem. E eu começo a pensar, que amor é esse? Deus preparando tudo para o Adão. Deus preparando tudo para a Eva e para a sua geração. E começamos a entender que Deus já tem tudo preparado para nós. Jesus disse, olha,
não turbeis o vosso coração. Eu vou e vou preparar o lugar. Tem uma cidade celestial sendo preparada para nós, para a igreja. Deus já está preparando tudo para nós, para nos receber na glória. E foi assim com Adão e Eva. Que importância o Senhor dava para Adão e Eva? Que importância Deus dá para o homem? Não, eu vou habitar esse jardim, esse paraíso, podemos dizer assim, com uma humanidade, mas antes eu vou suprir todas as necessidades desse homem e dessa mulher neste lugar. Versículo 4 e versículo 5 nos diz: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Tudo já estava planejado. O homem não foi colocado no jardim para ficar apreciando a beleza das árvores. Não, o homem foi colocado no jardim com um propósito: guardar e cultivar o jardim. Alguém diz: se eu descubro quem inventou o serviço, o trabalho, eu mato. Deus é um Deus de um povo que trabalha. Quando eu tiver tempo e não precisar mais trabalhar, Deus é um Deus do que trabalham. Todos que Jesus chamou estavam trabalhando. Isso é um princípio. O propósito é que Deus já não havia criado as plantas, porque não havia erva do campo, nenhuma erva do campo havia sido brotada, porque ainda não havia homem para lavrar o solo. Mas Deus não podia determinar anjos jardineiros, anjos agricultores. Mas tem coisa que Deus conta contigo. Você tem um privilégio que os anjos queriam ter. E nós às vezes ainda não entendemos isso. Nós não entendemos que Deus deu autoridade a homens, a nós, que anjos gostariam de ter, mas não tem, mesmo sendo seres celestiais. E aqui é um privilégio. Toda a criação de Deus, Deus contava com o homem para lavrar o solo. Deus poderia fazer com que as coisas crescessem naturalmente, pela lei da natureza, poderia, mas Deus conta contigo. Pastor, Deus não pode fazer isso ou aquilo? Pode, mas Deus conta contigo. Você está entendendo que você tem que lavrar o solo? Você tem que ter atitudes espirituais. Que você tem que ter posicionamentos espirituais. Irmãos, tem muito milagre na nossa vida na porta, esperando só o nosso posicionamento, só a nossa participação, só a nossa determinação. E no versículo 15 nos diz: depois de tudo criado, depois do homem formado, o versículo 15 nos informa: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Colocou no jardim do Éden somente para comer do fruto, das frutas, das ervas? Não. Com uma função, com um propósito. Grave isso nesta manhã, porque o título da mensagem é Coração Protegido. Então nós entendemos que tudo que Deus nos deu precisa ser cultivado e guardado. Tudo que o Senhor tem te concedido, Ele te concede com o propósito de você cultivar e guardar. Quais os jardins que Deus tem te dado que você precisa cultivar e guardar? Primeiro, tua vida espiritual.
Você foi salvo por Jesus. Mas você tem que guardar e cultivar a tua vida espiritual. Você tem que regar a tua vida espiritual. Apocalipse diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que significa coroa? Autoridade espiritual. Guarda o que tens para que você não seja um crente sem autoridade. Guarda, cultiva a tua vida espiritual. Guarda, cultiva o Espírito Santo, que quando você aceitou Jesus, veio morar no teu coração. Guarda, cultiva a tua vida espiritual. Guarda, cultiva a tua família que Deus te deu. Em oração, em jejum, em clamor. Tem mães: eu já entreguei meu filho para Deus. Não faça isso. Deus entregou ele na tua mão. Deus vai cobrar de você a criação dos teus filhos. Não tem como entregar para Deus que Deus já te deu. Aquele jardim, a dona podia falar: não, Deus, eu te devolvo esse jardim. Cultiva, guarda. E Deus poderia dizer: Adão sem noção. Sem noção, eu estou te dando. Mãe, pai, avós, eu dei para vocês. É você que tem que educar, é você que tem que disciplinar, é você que tem que levar para o caminho de Deus. Vivemos uma geração, irmãos, que não tem guardado famílias. A gente ora, você ora pelo teu casamento. Meu casamento está uma bênção, graças a Deus, com Débora, mas não deixamos de orar pela nossa aliança. Renova, Deus, renova o amor, renova. Guarda e cuida dos jardins que Deus tem te dado. Preserva dos ataques. Qual o jardim que Deus te deu, irmãos? A mente de Cristo. E vós tendes a mente de Cristo, disse Paulo. Você não pode dizer que tem da mente uma mente confusa, uma mente doentia, uma mente carnal. Não. A Bíblia diz que você tem uma mente de Cristo. Então você tem que guardar e cultivar essa mente. Você tem que procurar pensar no que Jesus pensaria. Estabelecer os pensamentos que Jesus se agrada. E nós não podemos deixar nossa mente vagar em ambientes, em pensamentos, em sentimentos que não agradam ao Senhor. Guarda, cultiva e guarda. É um jardim. E no jardim da tua mente, o que tem sido produzido? Ervas daninhas ou árvores frutíferas? É uma escolha. Guarda tudo que o Senhor tem te dado. E seguindo o nosso, guarda o teu coração. Não deixa nada ruim entrar no teu coração, não. Não deixa nenhuma raiz de amargura entrar no teu coração. Mantém teu coração limpo, igreja. Jesus já te purificou de todo o pecado. Jesus já te deu um novo coração em Deus. Jesus já te deu uma nova natureza que traz esse novo coração profetizado pelo profeta. Então guarda o teu coração, guarda esse jardim. Quando você perceber a serpente se aproximando, seja tenha ela a forma que for, seja ela mais bela da forma que for, guarda o jardim que Deus te deu, que é o teu coração. O homem foi colocado então para cultivar e guardar o jardim. Cultivar é o quê? Cuidar para que seja mantido. Adão, você vai cultivar, você vai cuidar desse jardim para que ele permaneça da forma que eu te dei. Você vai cuidar da tua vida espiritual da
forma que eu já fiz. Você vai cuidar da tua família para que ela continue da forma que eu criei. Cultivar. Cultivar também, irmãos, é regar, limpar. Você tem que regar o teu coração com as águas do Espírito Santo. Você tem que limpar o teu coração pelo sangue de Jesus. Todos nós. Não tem gente que o coração está cheio de teia de aranha. Quando nós temos a função de nós cultivarmos. Cultivar, então, é cuidar para que seja mantido da forma que Deus deu. Cultivar é regar e é limpar. Entenda que na criação do homem, Gênesis é o princípio de todas as coisas. Leia o livro de Gênesis. Deus estabelece propósito para o homem. Você vai cultivar e você vai guardar tudo que eu te der. Tudo que eu te dei. Cultivar, guardar. O que significa guardar? Também conforme o dicionário. Guardar, vigiar. Vigia os jardins que Deus tem te dado. Vigia os jardins que Deus colocou nas tuas mãos e na tua vida. Vigia em oração, vigia em clamor, vigia na palavra. É necessário nós vigiarmos o jardim. Nós vamos entender isso. Por que Adão precisava guardar o jardim? De quem? Por quê? Guardar é manter em bom estado. Guardar é não perder. Adão, não perca o jardim que eu estou te dando. Irmãos, tem pessoas abrindo mão das coisas que Deus já deu. Guardar é livrar de ataques. Guarda o teu coração de ataques. Coração, família, vida espiritual, mente. Guarda tudo isso de ataques. Guardar é tornar seguro. Peça a Deus para blindar teu coração. Peça ao Senhor para quando o mal se aproximar, cair por terra. Peça a Deus para você ser um homem, uma mulher com o coração blindado pela palavra de Deus, um detector de mentiras. Nós precisamos instalar isso na nossa vida. Mas guardar o que Deus estava falando para Adão guardar, de quem? Do quê? De quem Adão precisava guardar o Éden? Precisava guardar daquele que havia sido expulso. O primeiro erro de Adão não foi comer o fruto. O primeiro erro foi não guardar o jardim do diabo. E é do diabo que nós temos que guardar o nosso coração. Ele é a fonte de tudo que é ruim. Ele é a fonte. Então guarda, porque se tem que guardar, é porque corre o risco de roubo. Eu vou guardar aqui para não perder, eu vou guardar aqui para ninguém pegar, eu vou trancar minha casa para ninguém roubar. Então, quando Deus coloca uma maneira para o guardar, para o proteger de qualquer ataque do mal, que Deus sabia que já tinha sido expulso e poderia voltar a qualquer momento. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Você tem guardado o teu coração dos ataques do mal? Não, pastor, mas eu nunca vi um diabo na minha frente. Eu já vi, mas você talvez não. Graças a Deus. Mas ele vem de várias formas. Tem um livro muito antigo que diz que o diabo é cor-de-rosa. Não é essa imagem de chifre de um rabo grande. Chifre. Não.
ele pode vir de diversas formas. Ele quis vir até Jesus de uma forma mais sutil possível, a forma de um grande amigo mais próximo. Não, Jesus, tu não morrerás, tu não passarás por esse sofrimento, pensa em você mesmo. Mas Jesus viu que aquele era um ataque da serpente. Jesus não diz, olha, arreda Pedro, você está na carne, você está brincando. Não, arreda-te, Satanás. Porque, irmão, a única linguagem que Satanás entende é linguagem de autoridade. E talvez você não esteja guardando os teus jardins porque você não tem usado de autoridade. Com o inimigo não se brinca, não se conversa, não se fica pensando. Com o inimigo é sai em nome de Jesus. Com o inimigo é repreendendo em nome de Jesus. Ele desde o início ele foi expulso do céu. Então a única linguagem que o inimigo vai te atender é uma linguagem de autoridade. Sai! Entende na tentação de Jesus? Era a palavra de Deus contra a palavra de Deus. O diabo veio com a palavra e Jesus ia com a palavra. O diabo vinha com a palavra, Jesus confrontava com a palavra. Até o momento que o diabo disse, olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus usa a única linguagem que o diabo entende. Arreda-te, Satanás. Não fica pensando, não fica sentindo coisas não. Repreende em nome de Jesus. Repreende em nome de Jesus. Cantamos um louvor todo sobre o poder desse nome de Jesus. E quando esse nome entra em ação, o diabo não fica. Adão guarda o jardim daquele que foi expulso e daquele que só entende uma linguagem de autoridade espiritual. E essa autoridade Jesus já te deu, amém? Se Deus estava mandando Adão guardar o jardim do diabo que foi expulso, Adão ali estava sendo revestido de uma autoridade. Embora ele não tenha percebido isso. O que acontece talvez é que o diabo está fazendo muita coisa na tua vida e na tua família, e você não está percebendo. Nós achamos que é normal, isso acontece, todo mundo faz. Não, irmãos, é demônio, é potestade, é principado. Nós precisamos lutar e guerrear. Deus não deu ordens a Miguel, arcanjo, Gabriel. Antes, vocês vão guardar para que o inimigo não volte, para que o inimigo não destrua algo tão perfeito que eu fiz. Não. Aos homens foi ordenado cultivar e guardar os jardins que ele receber. Tudo que Deus te dá, você tem que valorizar. Você tem que cuidar com unhas e dentes. Guerrear realmente no mundo espiritual. É você, Adão, que cultiva. É você que vai guardar o jardim. E é você que vai expulsar o inimigo desse jardim. E a pergunta é, você tem cultivado e guardado os seus jardins? Pensa. Em oração, em jejum, na palavra, orando a palavra. Adão, infelizmente, se esqueceu do propósito dado por Deus, que era cultivar e guardar o jardim do Éden. Provérbios 4, 23. Vamos ler. Vai estar aqui também no Data Show. 4, 23.
Qual o principal propósito que Deus tem para nós? Amém? Sobretudo é acima de tudo, o mais importante que você deve guardar, guarda o coração. Se você não guardar o coração, você vai ser derrotado. Você vai ser desanimado. Você vai ser um frio, vai ser um morno. Sobretudo, acima de tudo, guarda o coração. E qual é o motivo? Porque dele, do coração, vêm as fontes da vida. Então, o crente que não tem um coração guardado é um crente derrotado. Sansão nasce com promessa, é cheio do Espírito Santo, mas qualquer mulher que aparecia derrubava ele. Sansão do cabelão tinha força no braço, mas a mente com o coração do tamanho de um feijão. Isso é um hino infantil, porque não tinha o coração guardado. Não tinha. Então guarda, porque sobretudo você, pastor, estou guardando tudo. Está guardando o coração? Porque dele procede as fontes da vida. Irmãos, se no coração guardado procede fontes onde jorra a vida, um coração que não é guardado produz o quê? Morte. Morte primeiro para a própria pessoa. E depois para a família, para os amigos, para os irmãos. Um coração que não é guardado, como nós sempre falamos, precisa de uma libertação. Se você não tem um filtro no teu coração, você precisa pedir hoje uma libertação. Porque Deus quer nos capacitar, Deus já nos capacitou. Quando Deus mandou Adão guardar o jardim, Deus já estava capacitando. Entenda tudo que a Bíblia fala para você. Deus já te capacitou. Pastor, mas eu não aguento quando aquilo acontece, quando eu ouço aquilo, quando eu vejo aquilo, eu não aguento meu coração. É porque o coração ainda não está guardado em Deus. Precisa de uma libertação, porque do coração saem as fontes de vida, da vida. Todo esse coração que não é guardado, sai o quê? As fontes da morte. O que é fonte, irmão? Fonte é produção. O coração que não é guardado produz morte. Produz tudo o que Deus não se agrada. E vamos ver isso em Marcos capítulo 7, de 20 a 23. Que a palavra ela se confirma. De 20, Marcos 7, 20 a 23. Amém? E dizia, Jesus dizendo, o que sai do homem, isso é o que contamina. E os fariseus estavam preocupados com hipocrisia, aparência. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo,
a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, a principal contaminação de um coração que não é guardado é na vida da própria pessoa. No versículo 20 diz: e dizia, o que sai do homem, isto é o que o contamina. Não é o que contamina a sua família, não é o que contamina o seu patrão, não é o que contamina a sua igreja. Um coração que não é protegido é um coração que se contamina a si mesmo. E quando se fala de contaminar, é coisa ruim, né? Eu estou contaminado de riquezas. Não, né? Nós somos inteligentes. Então, o maior sofredor de um coração que não tem proteção é a própria pessoa. O maior sofredor de quem ainda não conseguiu uma libertação de bloquear o seu coração para a serpente é a própria pessoa. O maior sofredor do coração que não consegue cultivar e guardar o que Deus já deu é a pessoa. Pois as pessoas deixam, abandonam os jardins que Deus deu e depois se arrependem. Por que eu fiz aquilo? Porque não tinha um coração guardado. Porque aquilo contaminou a si mesmo. E Jesus continua no 21, 22. Porque de dentro do coração dos homens, quando não guardam o seu coração, é que procedem, é que vêm. Olhem as fontes, olhem. Um coração que não é guardado, ele é uma fonte para tudo isso aqui e muito mais. Os maus desígnios, projetos, a prostituição, não só física como espiritual, os furtos, os homicídios, adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tudo isso vem de um coração que não é protegido. Tudo isso vem de um coração de uma pessoa que não entendeu como Adão. Eu te dei um coração novo. Cultiva e guarda esse coração. Permanece cultivando, guardando do jeito que eu te dei. Não deixa a serpente aparecer e fazer festa, não. Não permite. E no 23 o Senhor diz: ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Não, irmãos, enquanto você só ouve, mas quando entra no coração, daí porque precisamos de um coração protegido por Deus. Porque quando entra, todos os males vêm de dentro, não é de fora, não é aparência, não é. Precisamos urgentemente nos posicionar em Deus, para pedir diariamente: Senhor, eu quero ter um coração protegido, eu vou guardar meu coração, eu vou cuidar de cada jardim, eu não vou permitir que Satanás venha e roube a minha alegria, a minha fé, não vou permitir que nada, que nenhuma serpente que apareça falante, me tire da posição, do propósito. Irmãos, como é que Eva vai começar com uma serpente? Como é que tem crente ouvindo serpente?
quando Eva ouvia juntamente com Adão a doce voz do Espírito Santo, a doce voz do nosso Deus. Eu fico pensando na mentira, na diferença entre as duas vozes. Que a voz do Senhor era inconfundível. Ela é doce, ela é profunda. Diz a palavra que ela é como o som de muitas águas, uma voz poderosa. Aí chega a voz de uma serpente que devia falar fino, uma voz falsa. E Eva ouve. E Adão não guarda o coração, não se lembra. Adão, eu estou te colocando aí para te guardar. Então tudo que ele visse diferente, tudo que você vê diferente na tua vida, já acende o farol. Já acende o alerta. Ah, Deus está te falando. Ah, Deus está te falando, mas já falou contigo. Acende o alerta. Deus não fala nada conosco sem confirmar. Deus é um Deus de profetada. Deus é um Deus de profecia. Então eu fico pensando a diferença dessas vozes. Adão, quando chega e vê, com certeza, a serpente ainda estava por perto. A Bíblia não para de falar sobre serpente, foca só em Adão e Eva, mas estava por ali. Adão não sente o alerta. Quanto tempo, quantas vezes o diabo está tentando invadir o nosso coração e nós nem estamos alertas. Nós não estamos conectados com o eterno. Nós não estamos conectados com o Criador, com a voz que já nos falou um dia: filho meu, filha minha. Corações brindados, irmãos. É o que nós precisamos ter. E para nós terminarmos, Eclesiastes 8, de 5 a 7. Não estou entendendo, digo amém. O telefone está tocando. Espiritual. Não precisa olhar para o celular, não. Diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Importante que tem o livramento de muitas coisas ruins, né? E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Só um coração guardado em Deus, o coração do sábio que guarda o mandamento pela palavra, conhece, vai entender o tempo de Deus e o modo de Deus agir. Isso é intimidade. Ou seja, porque para todo propósito há um tempo e há um modo. Vai ser no tempo de Deus e no modo de Deus. Não é como você imagina, não é como eu imagino. Deus pode fazer, Deus pode. Mas é do jeito dele. Porque para todo propósito há um tempo e há um modo. Eu preciso guardar em Deus o meu coração para buscar, para entender, para conhecer cada propósito. O tempo que eu preciso para receber aquilo que eu preciso. O modo que Deus vai fazer, que não é o meu. O que você tanto busca em Deus, o desejo que você tem no coração, Deus vai fazer, mas é no tempo dele e do modo dele. E a maior guerra do nosso coração é não querer esperar o tempo e o modo de Deus. Você vai ser tentado todos os dias
a fazer alguma coisa, a dar uma ajuda para Deus. Deus não precisa da tua ajuda, Deus conta com a tua fé. Pastor, o que eu posso fazer? Brinda o teu coração. Brinda. Eu posso pensar agora no homem que ficou 38 anos à beira do tanque de Betesda. E muitos eram jogados na água antes dele nesse tempo todo e eram curados, conforme a crença da época. E quantos talvez não chegaram para ele, podemos pensar. Você ainda está aqui? Primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, quinto, 10º, 20º, 30º, 37º. Talvez no 38º alguém chegou e disse: você ainda está aqui? Há 38 anos. Deus não vai te curar. Deus não vai suprir essa tua necessidade. Você vai morrer aqui na beira do tanque. Mas ele estava lá. E quando chegou o tempo e o modo de Deus, Jesus apareceu. Você não pegou. Quando chegar o tempo e o modo de Deus, Jesus aparece. E Jesus não dependia de jogar aquele homem no rio, no tanque, porque ele era a própria cura. O que você precisa está em Jesus. Quando alguém mudar, quando alguém se converter, quando alguém fizer, não, você não precisa. Jesus é suficiente. Mas imagina se nesses 38 anos, irmãos, aquele homem não guardasse o coração. Quantas coisas tem te colocado para baixo, te desanimado? É sobre isso que estamos falando nessa manhã. Guarda o jardim que Deus te deu. Se Ele manda você guardar o coração, Ele te capacita você guardar o coração. Como Débora diz, a nossa maior autoridade às vezes é o silêncio. Eu não consigo ficar calado. Calado. Alguém disse aí, né, por aí, o calado também vence. Guarda o coração. Quantos ouviram disseram para aquele paralítico, estamos pensando, a palavra não diz. Vamos, eu vou te ajudar a levar para casa, que é mais fácil levar o paralítico para casa do que o ajudar a se jogar no tanque. É mais fácil. Vamos, eu vou passar numa farmácia. Estamos, né? Eu vou comprar um remédio. É mais fácil. Mas ele ficou 38 anos guardando o coração. Guarda teu coração. Não sai da beira, não de um tanque, mas do rio de Deus. Tudo tem um tempo e um modo. Isso é coisa linda, eu descobri hoje. Deus, me ajuda a esperar o teu tempo e entender o teu modo. Não fica frustrado porque alguma coisa ainda não aconteceu, ou aconteceu de forma diferente do que você pensava. Não fica. Porque para tudo, o coração do sábio, do homem que guarda o coração, conhece, ele discerne o tempo e o modo. Porque para todo propósito há um tempo e há modo. Modo, forma de agir. Modo, forma de acontecer. Então essa mensagem é para todos nós. Precisamos guardar o coração. Precisamos pedir ao Senhor, Senhor, que meu coração não seja incendiado por precipitações,
pela minha vontade, por palavras negativas, palavras de desânimo. Que eu espere o dia que o Senhor vai se levantar. E Jesus, ele foi até aquele tanque. Ninguém o convidou, ninguém chamou. Foi lá, Jesus, tem um homem lá, 38 anos, na beira de um tanque. Vamos lá, porque ele precisou. Não, Jesus foi, porque Jesus sabia que ele estava lá. Ei, Deus sabe a beira dos tanques que você vive. Deus sabe, igreja. Deus sabe, mas tem um tempo e tem um modo. E esse tempo e o modo, eu quero te dizer, é o tempo de preparo, que Deus está te preparando. Deus está te amoldando, Deus está trabalhando no teu caráter. Deus só nos dá o que nós precisamos, o que Ele quer nos dar, no tempo e no modo dEle. Que Deus nos abençoe. Você medite nos textos, é importante você ter anotado, ou me pedir depois, algum texto que você queira reler. É importante que nós sejamos uma igreja, um povo, que guarde os jardins, que guarde um coração. E a maior tentação, grava isso, é você não esperar o tempo. É você, às vezes, não entender o modo que Deus está agindo. Não é fácil, mas o nosso Deus nos capacita. Amém? Vamos ficar de pé. E você pode meditar nessa manhã. Você pode pedir ao Senhor para tapar brechas no teu coração. Se alguma portinha, algum espaço que a serpente não consegue entrar, entenda que a única voz que a serpente entende é voz de autoridade. Você não vai orar para Deus tirar, você vai tirar. Você vai repreender. Aleluia, Jesus. Senhor, tem misericórdia de nós. Que possamos exercitar um coração protegido. Senhor, brinda o coração da tua igreja. Brinda, Senhor, da glória, os jardins que o Senhor tem nos dado. Que possamos nos posicionar nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, em autoridade espiritual, e guardar cada jardim para que se mantenha a forma que o Senhor fez. Queremos viver espiritualmente conforme o Senhor já fez na nossa vida. Que nenhum ataque ao nosso coração roube aquilo que o Senhor já fez. Que a coroa não seja roubada da nossa cabeça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a nossa família, Senhor, permaneça baseada na tua palavra. Que toda a nossa família seja guardada pelo Senhor. Que nos posicionemos em oração, guardando a vida da família. Em nome de Jesus. Senhor, que sejamos guardados pelo Senhor. Tenhamos a mente guardada, cultivada, pensando nas coisas do alto. É o que a tua palavra diz: pensai nas coisas do alto. E todo ataque do inferno, do mundo, cai por terra em nome de Jesus. Nos ensina a exercitar, ó Deus. Nos ensina a praticar, ó Deus, a autoridade, a cultivar o jardim. Conectados com o eterno, conectados com o Senhor,
qualquer voz estranha, qualquer aparência estranha, nós repreendemos em nome de Jesus. Ouviremos a tua doce voz, ó Deus, doce voz, Senhor, em nome de Jesus. Que o nosso coração seja fonte de vida, que nos produzir vida, porque o mais prejudicado somos nós mesmos, ó Deus. Devemos ser fonte de vida, fonte onde nasce. Que o nosso coração produza vida, primeiro em nós, na nossa família, aonde nós estivermos, ó Deus. Continua falando, Espírito Santo. Continua trazendo necessidades ao meu irmão e à minha irmã. Continua posicionando, Deus, em nome de Jesus, que permaneçamos no propósito, que entendamos que tudo tem um propósito, tudo tem um tempo e tudo tem um modo, Senhor. Guarda o nosso coração para vivermos o teu propósito, o teu tempo, o teu modo, em nome de Jesus.